pode fazer a oração inicial, então? Pode. No caso é você? Não, no caso é você. Tá bom. Eu posso afinar hoje, tá bom? Tá bom. Vamos fechar nossos olhos, ficar à vontade, doar a nossa energia, nosso coração aqui nesse dia de aprendizado hoje. Tenha muita luz em nossa casa, em nossa mente, para nos agregar como seres humanos, como espíritos. Deus abençoe a casa de cada um de vocês, de nós, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós, na aula de hoje, está planejado para a gente falar um pouquinho sobre as categorias dos espíritos. E aí, lembrando que essa categoria, ela foi feita, ela consta no Livro dos Espíritos, tá? Das questões 96 a 113, que fala de diferentes ordens. Só que em muitos momentos, o que fala, quando você faz essa leitura mais aprofundada do Livro dos Espíritos, é que para os espíritos, enquanto eles estão na erraticidade, né, essa ordem, ela não é de tanta importância. Qual a importância da gente saber sobre ela, né? A gente entender o progresso, a gente entender que a gente caminha como se fosse uma criança que também está evoluindo, está aprendendo, está crescendo. Então, nós, enquanto espíritos, também participamos desse mesmo caminhar, desse mesmo processo. Então, é só para a gente entender que essa categoria, ela foi feita, essa categorização dessas ordens, desses espíritos, ela foi feita de acordo com alguns critérios. Então, sempre quando a gente fala que os iguais se atraem, é mais ou menos isso. Então, que espíritos que estão nessa mesma categoria, elas estão na mesma vibração e por ser assim, eles se atraem. Tá? Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso do que uma mera classificação que a gente fala, eu sou tal, não, então eu sou tal, eu sou isso. A gente não quer ficar nomeando aqui. E mesmo porque, conforme eu for apresentando, vocês vão ver que nós somos os últimos dos últimos, quase, né? E que é justamente a gente entender a existência desses outros espíritos mais evoluídos e que seria como se fosse um norte de onde a gente um dia poderá chegar, tá certo? Pode passar, Wagner, por favor. Então, aí, quais seriam esses critérios de classificação? Então, eles falam, primeiro, que é o desenvolvimento. Então, quanto você se desenvolveu, tanto na parte moral, quanto na parte intelectual, quanto na parte do domínio das suas vontades, e em relação às suas qualidades ou imperfeições que possuem. Então, como a gente sabe que a gente está num planeta que ainda passa por esse momento de transformação, que ainda passa por esse momento de provas, né, constantes, nós ainda temos tanto qualidades quanto imperfeições, e que vocês vão ver ao longo, quando a gente for apresentando esses perfis desses espíritos, que muitas vezes a gente parcialmente pode se encaixar parcialmente a gente pode se encaixar no outro perfil, que esse perfil também não tem uma linha divisória bem estabelecida, muito clara, né? Então, a mesma coisa, assim, se a gente for pensar numa escola, que tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e assim por diante.
Mas no momento que estão as crianças brincando num parque ou estão fora da escola, você não sabe, se não perguntar, se ela é de um sexto ou de um sétimo ano, por exemplo. Por quê? Porque essa diferença, ela é muito sutil, né? Então, a mesma coisa acontece na espiritualidade, que fala que não tem essa linha para ter como se fosse uma barreira, mas que eles mais ou menos vão se misturando. Então, aí fala aqui também, né, que na realidade é ilimitado o número de ordens. Por quê? Porque o caminhar é de cada um. Eu posso estar associada a uma classe de espíritos, como eu já disse em alguns momentos, mas em outros estar associada a outros. Então, isso, ele é um pouco relativo. E aí é por isso que eu quero que hoje, assim, o pensamento de vocês com essa aula seja principalmente para saber as características de cada um e o que a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal, o que eu posso trazer para o meu desenvolvimento sabendo disso, né? Eu acho que esse é o grande motivo dessa aula. Então, essas características não são iguais para todos, pois progridem e se modificam em conformidade com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Gradativamente, libertam-se da influência da matéria. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ligado à matéria ele está, ou ele necessita, ou ele sofre influência. Então, isso também é uma crescente. Aí, no Livro dos Espíritos, eles têm uma classificação em 3 ordens básicas, né? E o intuito, né, então o objetivo disso não é para falar de superioridade ou de inferioridade, mas relacionar com esse grau de confiança e de estima que eles merecem. Então, por exemplo, vocês, quando forem principalmente futuramente trabalhar numa mesa mediúnica, nós recebemos comunicação de espíritos de vários níveis, vários graus diferentes. Então, como que a gente, enquanto encarnado, consegue avaliar ou perceber que tipo de espírito é que está vindo à mesa e que tipo de conversa você vai conseguir ter com ele? Então, é muito mais para nós nos instruirmos, para sabermos lidar, do que realmente incluir ou excluir. Não é esse o objetivo e nunca foi, tá? Então, aqui, a primeira ordem que eles chamam seria os espíritos puros. Os espíritos puros, só existe uma classe, porque eles já são puros. Então, eles não precisam mais, e a gente vai falar mais para frente, mais aprofundado, mas eles não precisam evoluir mais, eles não têm mais, eles já chegaram no seu patamar máximo de evolução, tá? Então, eles já conseguiram desenvolver todas as suas habilidades, eles já conseguiram se desvincular de todas as suas más tendências, pensam no bem maior, enfim. Então, só tem uma classe. Aí, uma segunda ordem dos bons espíritos ainda são subdivididos em 4 classes. E a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, são subdivididos em 5 classes. Então, isso só para vocês terem uma ideia, um pouquinho, isso está no Livro dos Espíritos, quem depois quiser se aprofundar e ler. Mas a pergunta é, onde será que a gente está nisso daí? Onde vocês acham que vocês estão? A terceira ordem. Todo mundo acha? Será que tem espíritos de segunda ordem aqui encarnados? No planeta? Eu acho que deve ter. Sim, e são aqueles espíritos que a gente fala que são missionários. Eles vieram com uma missão importante, porque esses espíritos, eles não necessitam mais encarnar, a não ser que seja para cumprir um propósito de ajuda à humanidade, tá? Então, sim, nós temos, já tivemos e provavelmente ainda teremos. E o de primeira ordem, o que a gente diz, o que tem maior associação já são os espíritos crísticos, que existem não só nesse planeta, né, como Jesus, que é o que nós conhecemos, mas assim como vários outros que já estão em outros planetas mais evoluídos, como a gente também já falou, que existem várias categorias de planeta, tá, para recebê-los. Pode passar, Wagner. Então, primeira ordem, os espíritos puros.
Segunda ordem, que são os bons espíritos, né, que aí a gente fala que tem os superiores, o de sabedoria. Eu não consigo enxergar o amarelo, tá muito pequeno para mim. Os sábios e os benévolos. Acho que Sábio. Sábios, tá. E o último, tava Benévolos. dando benévolos, estava dando reflexo aqui na minha tela, agora ajeitei ela, tá melhor. E da terceira ordem, então a gente fala que tem os batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Pode passar, Wagner, por favor. Vamos pensar como se fosse uma pirâmide mesmo, que imperfeitos são a maioria, a base dessa pirâmide. Os espíritos bons, os intermediários e os puros, pelo próprio afunilamento, ainda são poucos. Então, nos espíritos puros, a gente vê a presença principalmente do amor, um amor universal, um amor no sentido mais puro da palavra, né, que estão mais em comunhão com os princípios de Deus. Os espíritos bons, o bem predomina, existe a bondade e o desejo do bem. Então, já existe, apesar deles ainda terem questões, vamos dizer assim, a evoluir, ele já tem esse desejo do bem maior em predominância ao egoísmo, ao olhar somente para si. E já os espíritos imperfeitos, ainda o mal predomina. Mas vamos pensar que o mal, não é esse mal, como a gente está pensando, de ficar fazendo mal para o próximo. Eu faço mal o tempo todo, né? Mas que não, que a gente ainda tem coisas ainda a superar. Então, às vezes, ainda prevalece em alguns momentos o desejo de vingança, a inveja, o orgulho, o ódio, o egoísmo, a falta de fé, a intriga, a maledicência. Então, tudo isso, na verdade, são pequenas características que existem dentro de todos nós, alguns mais voltados para um lado, outros mais voltados para o outro, alguns mais predominantemente, por exemplo, o orgulho, outros predominantemente a cobiça, outros o egoísmo, ou em alguns momentos. Não que eu seja egoísta, mas em alguns momentos eu me mostro egoísta, por exemplo. Não que eu seja uma pessoa vingativa, mas em alguns momentos eu pensei ou eu desejei uma vingança para alguém que me fez mal. Não que eu seja naturalmente uma pessoa invejosa, mas às vezes eu tenho inveja de... Vocês entenderam que isso, assim, que oscila, que a gente tem que estar muito atento e o objetivo nosso, que sempre que a gente fala é o autoconhecimento, é conseguir entender todos esses sentimentos, todos esses pensamentos ou todas essas ações que muitas vezes permeiam o nosso dia a dia. Então, esse é o objetivo maior. Pode passar, Wagner, por favor. Aí aqui vamos voltar então para o de primeira ordem. Né? Então, primeira ordem, encontramos aqueles que encontraram a perfeição, os espíritos puros, sem nenhuma influência da matéria, com superioridade moral e intelectual ante os outros, não sujeito mais à reencarnação por serem perfeitos. Então, a gente sabe que são em casos muito excepcionais que eles precisam reencarnar naquele planeta, que é o exemplo de Jesus, por exemplo, quando reencarnou aqui no planeta Terra, tá? Ainda dos espíritos puros, eles formam uma classe única, são espíritos que atingiram o ponto mais elevado da escala evolutiva e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Possuem superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos de outra classe. E quando a gente pensa em falar em superioridade, muitas vezes a palavra soa de que eles se sentem superiores. Não. É justamente o contrário, por eles terem esse entendimento intelectual e moral muito maior, que eles se colocam muitas vezes nesse lugar de entendimento e compreensão dos outros que estão a seu redor. Então, sempre quando a gente falar em superioridade intelectual e moral, não vamos associar com orgulho. Fala, Wagner. Não desmoralizar, né?
como aqui foi feito, né? Por exemplo, um juiz, alguém que te manda, né? Tanto que lá no plano espiritual a superioridade ela é tão natural que a nós mesmos nos sentimos. É como se a gente admirasse uma pessoa muito e nos submetesse a ela a querer aprender mais com ela. Então é bem mais natural do que alguém impondo superioridade a você. Você que se inspira e admira aquele ser superior, diferente aqui na Terra, né? É isso mesmo. Que soa meio soberbo, né? Isso, era essa palavra, é isso mesmo, Bárbara, não tem essa soberba, né, porque senão eles nem seriam espíritos puros, porque eles ainda teriam que dar conta disso, né. Não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, são mensageiros e ministros de Deus, cuja ordens eles executam, né. Aí já a segunda ordem, então a segunda ordem são espíritos bons, cujo desejo do bem é a sua preocupação. Então, são espíritos benévolos, sábios, prudentes e também superiores. Superiores em relação a quem? A quem está principalmente nessa terceira ordem. Tem uma predominância do espírito sobre a matéria, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais evoluídos reúnem o saber, as qualidades morais. Então, olha só que interessante, nesse pedacinho aqui que eles falam, que alguns têm a ciência, né, e o intelecto muito mais desenvolvido. Outros têm a sabedoria e a bondade. Mas os espíritos puros, eles têm todos esses alicerces muito bem desenvolvidos. Então, por que eles ainda são de segunda ordem? Porque eles ainda estão em alguns desníveis de aprendizado. Eles ainda precisam exercer ou adquirir, por exemplo, uma maior sabedoria, outros têm que adquirir maior domínio da ciência, então eles ainda estão num caminhar. Então, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre as quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Então, eles ainda arrastam, eles ainda conservam algumas manias que ainda são ligadas à existência corporal. Então, isso também são demandas que esses espíritos ainda precisam atingir como uma meta, tá? Senão eles seriam os espíritos perfeitos. Então, eles ainda têm resquícios da materialidade, e são esses resquícios que eles vão ter que superar. Aí eles estão divididos em 4 classes. Pode falar, A gente tira de grandes gênios aí da humanidade, né? Da Vinci, os matemáticos, e os caras sabem filosofia, aí você vai ver a profissão dos caras, filosofia, matemática, astronomia, um monte de dotes, né, que o cara estudou. Um filósofo por si só já um conhecimento bem respeitado. Imagina o cara reunir várias. A gente percebe que é um cara especial, né? Quando ele tem várias, por exemplo, viajar da arte para habilidades. matemática, né? Então é um caso muito especial mesmo. Fala, Bárbara. Só que sabe o que eu acho interessante também, Wagner? Você falou aí dos filósofos, dos matemáticos. Se você pegar os mais antigos, você já parou para ver como foram as mortes deles? Muitos foram suicidas, principalmente, sei lá, você pegar Nietzsche, Schopenhauer, que são os filósofos, assim, de filosofia mesmo, sabe? Eles tiveram uma vida muito triste, eles eram pessoas que não tinham conexão com outras pessoas, viviam em isolamento total, sabe? Alguns não aguentaram e se suicidaram, então eles trouxeram tudo isso, mas de certa forma, eles foram tristes, sabe? Foram almas que talvez não estavam compatíveis com até a própria densidade aqui do planeta e a própria frequência do planeta. Porque imagina que isso foi o que 1700, 1800, que teve o iluminismo, teve um grande, né, desdobramento da ciência, um grande avanço. Então imagina um espírito
de segunda ordem, ele ter que encarnar nessa missão. Então, eles também são falíveis. Isso também é bom você ter trazido, Bárbara, porque eles ainda também são falíveis. Então, como você mesma disse, muitos, né, alguns se suicidaram, enfim, ou tiveram mortes trágicas. Então, por que disso? Eles vieram com essa missão, talvez tivessem cumprido essa missão, ou seja, trouxeram o conhecimento necessário para aquela época, para alavancar a humanidade, mas eles em si, enquanto indivíduos, não deram conta de talvez estar nessa frequência vibratória, né? Então, são pessoas extremamente sensíveis e sofrem muito por ver o homem fazendo mal para o próximo, por ver a miséria, por ver a fome, né? São, assim, eles ficam muito impactados até de ver essas coisas ainda acontecendo, porque para eles isso já é meio que inadmissível no entendimento que eles têm sobre a vida, né? Eu tenho uma pergunta. Fala. O Chico Xavier seria de segunda ordem? Então, ele ainda não. Eu dei uma pesquisada, ele ainda é um espírito imperfeito, e que a gente vai ver que nos espíritos imperfeitos, apesar das classes, existem muitos ainda que vêm não só com a missão missionária, mas eles vêm com essa missão, mas, por exemplo, mesmo o Chico, com tudo que ele viveu, ele ainda tinha muitos resquícios da parte material. Então, quando o Emmanuel, né, falava para ele, o que eu preciso? Você precisa de disciplina, disciplina, disciplina. Então, eram coisas que ele ainda precisava adquirir, né, mas ele já está num patamar, por exemplo, muito maior do que todos nós, né, porque ele viveu a vida com esse propósito, mas ele não era ainda considerado um espírito dessa ordem, tá? Então aqui tem a quinta classe, que falam que são os espíritos benévolos. Então a bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então vamos pensar em muitos santos, por exemplo, que os santos, eles são... Como que os santos são vistos no espiritismo, né? Que são espíritos realmente mais superiores, que vieram com um propósito e com uma missão. Mas a santificação não faz parte, para o espiritismo, a santificação não faz parte das nossas crenças. O que a gente acredita, enquanto espírita, é que esses espíritos realmente eles eram mais superiores também, e vieram para trazer algum ensinamento ou praticar algum exemplo aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, São Francisco de Assis, que eu particularmente gosto muito dele, gosto muito da história de vida dele, né? Enquanto encarnado, ele também passou por várias provas, passou por muitas provas. Ele sofreu preconceito da sociedade, ele sofreu o abandono da família, dos pais, que achavam que ele era louco, enfim, teve uma parte que teve perseguição da própria igreja. Então ele sofreu várias coisas ao longo do seu caminhar, mas ele era um espírito extremamente benévolo. Ele era aquele que queria dar comida aos pobres, que queria dar vestes para as pessoas que não tinham roupas, curar as feridas. Então, ele veio com muito mais para desenvolvimento dessa moralidade dele do que a parte científica. Então, ele não foi um grande descobridor, ele não veio com essa missão. Pode falar, Bárbara. Sabe que me vem à cabeça quando você fala um pouco de São Francisco de Assis? O padre Júlio Lancelotti, que ele parece que ele está aqui para servir e não para ser servido, né? Ele faz tudo em prol da caridade mesmo, né? Ele abre a igreja em dia de frio, ele quebra bloco que colocaram embaixo da ponte que as pessoas moram. Ele parece que ele está vivendo aqui para beneficiar os outros, né?
Ele parece Sim. que é bem desprendido, assim, materialmente, sabe? Não Sim. sei, você falando no Chico Xavier, no Chico Xavier, não, desculpa, no... Francisco esqueci. de Assis. São No São Francisco. Francisco de Assis, que também é o que eu mais gosto, que eu mais me afeiçoo, assim, veio ele na minha cabeça, assim, sabe? Que ele também é perseguido, até pela igreja, pelos políticos, por todo mundo. Tem gente que coloca política no meio, sendo que ele só faz o bem, sabe? Ele só Sim. pensa que todos devem ter o direito à moradia, à alimentação digna, né? E, Então acaba veio essa comparação na minha cabeça. Desculpa, eu não, te mas eu acho que está certo mesmo. Acho que é para falar, eu acho que é para a gente realmente partilhar. E aí a gente vai observando essas pessoas, né, que vão e continuam aparecendo. Então, por exemplo, se naquela época veio, né, São Francisco e teve outros, né, que estavam até contra o poderio da igreja na época, hoje também existem muitos espíritos que estão encarnados com essa missão de ajudar o próximo, né, e continuam vindo. Então, a gente tem que entender que isso é constante, por quê? Porque o planeta só vai evoluir quando é aquela ideia de que quem está na frente estica a mão para puxar para quem está mais atrás, sabe? Então, a evolução planetária, a gente só vai conseguir essa evolução na hora que todos estiverem nessa corrente de mãos dadas. Então, quem está mais à frente vai chamar quem está mais atrás para vir junto, e não segregar, e não falar assim, eu vou pegar a primeira nave, a mais bonita, e vocês vão aí ficar guardando alguma nave algum dia para vir resgatar vocês. Então, eu acho que essa é a ideia, sabe? Que a gente tem que pensar. Então, aqui, enquanto encarnados e os desencarnados que estão na nossa psicosfera, que estão aqui em volta, tá tudo misturado. Então, tem espíritos de todos os tipos, em todos os adiantamentos, todos os graus, para justamente tentando trazer esse equilíbrio para que a gente consiga passar para esse planeta aí, né, de regeneração. Tem gente à frente de nós para a gente admirar e tem gente atrás para a gente ajudar. Então, a gente tem os dois níveis, para todos os gostos. Para a gente ser o exemplo. Oi? Imagina se todo mundo fosse ruim, é para balancear mesmo, né? Imagina se todo mundo fosse, sei lá, da 4ª classe. Ou sei lá, dos espíritos que têm inveja, que ainda só tivesse isso, né? Então é meio que para ter um balanceamento, né? Sim. Aí aqui falando da 4ª classe, que são os espíritos sábios. Então já ao contrário não, é o outro lado da balança dos benévolos. Eles têm muito conhecimento, mas eles se preocupam menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais eles têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por qualquer paixão própria dos espíritos imperfeitos. Então já tem uma diferença aqui neles. Eles querem promover a ciência, eles querem promover o conhecimento, mas para o bem. E para essa utilidade para o bem. E sem para suas paixões ou egos próprios de que eles que descobriram ou desenvolveram tal projeto, ou fizeram tal coisa, ou vão receber o prêmio tal, né? Então eles já não se associam mais a esse tipo de pensamento. Eles querem produzir descobertas científicas, mas para que seja para o bem da população. Aí, 3ª classe, que são os espíritos de sabedoria. Então, a sabedoria, ela é diferente do conhecimento. Então, tem pessoas que são extremamente inteligentes, tem pessoas que têm muito conhecimento, como a gente diz, mas não têm sabedoria. A sabedoria, ela é acima, ela usa as qualidades morais e parte do seu conhecimento para tomar decisões. Então, quando a gente diz, aquela pessoa é tão sábia, e a gente consegue identificar uma pessoa que é sábia de uma pessoa que é só inteligente. Porque há muitos inteligentes, pessoas inteligentes com conhecimento, que a gente fala com PhD, mas que não cumprimenta o porteiro do prédio onde mora, não agradece o garçom que veio trazer sua comida, né? Então, assim, são pessoas que, apesar de ter toda essa inteligência, elas não usam essa inteligência para o serviço ao próximo, e nem a si mesmo no sentido do bem,
né? E a sabedoria, então, o que fala aqui, que tem os espíritos que têm essa sabedoria, que as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Então, eles têm uma moralidade muito alta, sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Então, com o conhecimento que ele tem, com a qualidade moral que ele tem, ele consegue desenvolver essa capacidade intelectual, com essa capacidade de juízo, mas não no sentido de ficar julgando os outros, mas de entender a situação por aquela outra pessoa está fazendo e propor ações em cima daquilo. Então, o homem sábio, por exemplo, ele sabe analisar todas as situações, né, e escolher o melhor caminho dentro dessas possibilidades. Aí os da segunda classe, que a gente chama de espíritos superiores. Esses em si reúnem ciência, sabedoria e bondade. Então, eles são os que já estão mais próximos de mudar de patamar, né? Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência e é uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então, sempre quando a gente vai para uma mesa e quando começa a trabalhar com uma mesa mediúnica ou recebe psicografias e tudo mais, no começo, principalmente para os médiums iniciantes, eles não sabem muito bem com quem eles estão falando. A gente tem as nossas faculdades mentais limitadas. Então, a gente não sabe se aquele espírito, ele realmente é do bem, ou se ele é mais superior, se ele é menos, porque aparece de tudo numa mesa. Só que pela linguagem dele, a gente vai começando a desenvolver técnicas de entender, na verdade, qual é o objetivo daquele espírito que se apresenta. Então, os espíritos superiores, por exemplo, eles sempre vão trazer uma mensagem do bem para você, uma mensagem confortadora, uma mensagem que eles não vão querer ficar sabendo ou falando da sua vida particular, assim como outros a gente vê que querem zombar, querem brincar, querem distrair as pessoas que estão fazendo um trabalho sério. Então, a gente percebe que esses espíritos superiores, eles vão trazendo sempre mensagens positivas. Então, eles nunca vão falar que você deve escolher o A ou o B, mas eles vão, de alguma forma, te trazer uma mensagem que faça com que você pense, reflita e tome uma melhor decisão, tá? Pode passar, Wagner. Eles já compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, então, enquanto espíritos, eles suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, eles fazem todo esse trabalho, né, de cuidado espiritual para ajudar os encarnados e os espíritos ainda inferiores. Quando encarnados, então, esses espíritos, eles são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios. Então, que é um gênio bom. Gênios protetores, espíritos do bem. E em épocas de superstições de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Então, aqui que seriam os santos, tá bom? Que nessas épocas, né, falavam dessas pessoas como se fossem pessoas divinas. Aí a terceira ordem. Então, são os espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento.
Agora a gente pensando aqui, né? A maioria já viu ou o livro leu o livro do Nosso Lar, ou assistiu o filme, ou já viu algum documentário a respeito. Vocês acham que na colônia do Nosso Lar, qual é a ordem de espíritos que prevalece lá? Que prevalece, né? Não estou falando que são todos. Eu acho que é a segunda ordem. Não, ainda são os da terceira ordem, Bárbara. São espíritos imperfeitos. E por esse motivo que eles têm que reencarnar. Então, somos nós que estaremos lá, em algum momento do nosso caminhar, mas que depois a gente tem que reencarnar. Então, a maior parte das colônias que estão na primeira, que a gente fala, mais próximas do globo terrestre, né, na psicosfera, porque as colônias espirituais também, elas vão ficando cada vez mais distantes do planeta, as colônias dos próprios espíritos que encarnam e habitam esse planeta, né? Mas as colônias, elas estão muito próximas da nossa crosta terrestre, e na verdade, elas estão recheadas desses espíritos imperfeitos, alguns mais evoluídos, outros não, e sim, tem alguns de segunda ordem, que são os que orientam, os que governam essas colônias, os que são responsáveis por grandes trabalhos, mas em sua maioria somos nós que estaremos povoando essas colônias, tá bom? Então a gente tem que pensar que o nosso planeta, como a gente sabe que tem essa interferência direta dos espíritos, ela é de mão dupla. Assim como eles interferem no planeta Terra, em nós enquanto encarnados, nós interferimos também nessa psicosfera e nessa colônia, tá? Então, são os espíritos imperfeitos que se... Deixa eu só ler lá um pouquinho, Wagner, obrigada. Que se caracterizam pela ignorância, Você pelo já leu. desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento. Aí esses da terceira ordem vai falar principalmente nas questões 96 a 99 do Livro dos Espíritos. Bom? Aí a 10ª classe, a gente voltando de trás para frente, né? Então são os espíritos impuros. Então eles são inclinados ao mal, insuflam a discórdia e a desconfiança. Utilizam-se de todos os disfarces para melhor enganar. Sua linguagem é chula e ignorante, evidenciam-se pela inferioridade moral e intelectual. E aí fala, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões e degradantes. Então, aí tudo em excesso, a gente pensando, tá? A sensualidade, crueldade, a felonia é a falta de lealdade. Hipocrisia, a cupidez, a avareza, sórdida, fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivos, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao próprio e a ignomia. Ignomia é a falta de conhecimento, tá? Hoje a gente está percebendo que isso vem diminuindo, ainda existe, mas a quantidade de espíritos encarnados que ainda estão nessa categoria, eles já estão sendo todos praticamente levados para não poderem mais reencarnar nesse planeta. Então eles, pela vibração deles e pelo nível de desenvolvimento deles, eles já existem, né, comprovações, e a gente tem visto isso também acontecerem nos trabalhos da casa, que eles estão sendo levados para outros planetas. Então, não condiz mais com ao que o planeta Terra se propõe agora como um planeta de transição, tá? Mas ainda assim existe. Wagner, se você quiser falar alguma coisa, você fala, tá? Que esses espíritos aí estão indo, dizem que estão indo para o mundo primitivo, né? Sim. Tem alguns que nem na expiações eles estão podendo ficar mais, eles estão indo já direto para o primitivo. Aí eles chegam lá no mundo primitivo como gênios superiores, né? Mas também sofre, né?
Se a gente aqui no mundo que nós estamos hoje está sofrendo, vamos dizer assim, imagina no mundo primitivo, né? Que tem que caçar, tem que correr para sobreviver lá, deve ser bem. Não tem internet, não tem nada, deve ser ruim pra caramba. É. Não tem geladeira, né, Wagner? Você tem que Isso aí. salgar a carne no sal, na banha. Vixe, deve ser uma vida muito ruim. É. Pode passar. Aí os levianos. Então, qual é a característica desses espíritos? Eles são inconsequentes, são malignos também, ignorantes, zombeteiros, possuem uma linguagem muitas vezes espirituosa e alegre, quase sempre sem profundeza de ideias. Então, quando a gente percebe que a gente também recebe esse tipo de espírito na mesa, eles vêm muito assim, se achando o máximo, vamos assim dizer. Mas quando você começa a conversar eles são sarristas, eles tiram sarro do trabalho que é realizado, né? Eles não levam a sério. Mas quando você começa a conversar um pouco mais com eles se desmontam, e aí eles se mostram de verdade. Por quê? Porque eles não conseguem manter esse papel, porque eles não têm essa profundeza de ideias. Eles ficam mais na conversa superficial, tá? Então, eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados, às vezes até que eles chamam, né, de duendes, de gnomos, de abretes, que falam que ficam fazendo travessuras, né? Mas isso no senso comum. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. A gente tem que entender que assim como tem toda essa classificação de espíritos e que, por exemplo, como numa colônia espiritual como o nosso lar, que é a mais conhecida de todos nós, existem todo um trabalho, uma hierarquia, o lado oposto também se organiza da mesma forma. Então, quando a gente pensa no umbral, também tem os líderes, tem os que são os mais inteligentes, mas tudo pensando para essa organização do mal e não do bem. Né? Então, sim, eles se usam de espíritos mais inferiores, eles se aproveitam da fragilidade desses outros espíritos para ficarem, entre aspas, trabalhando para eles, tá bom? Aí, os pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sabe aquelas pessoas que falam assim, você sabe com quem você está falando? Quantos nós já não cruzamos? Você sabe com quem você está falando? Então, quando eu li sobre essa categoria de espíritos, me veio muito isso, dessas pessoas que acham que elas são mais do que de fato elas verdadeiramente são. Que elas sabem mais do que de fato realmente sabem, que as verdades delas são verdades absolutas. E quando a gente também começa a conversar com essas pessoas, né, tanto encarnadas quanto desencarnadas, a gente começa a perceber essa característica. Então é isso, são presunçosos, são orgulhosos e são teimosos. Então, por mais que você prove que a Terra não é plana, eles vão falar que a Terra é plana, porque eles são tão fechados nas convicções deles, nessas teimosias, um pensamento muito fechado, porque eu que sei das coisas, eu que faço do meu jeito, que eles não conseguem ter essa maleabilidade e entender. Então, eles dispõem de conhecimentos amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. E quantas pessoas que às vezes começam a falar algumas coisas com a gente, que a gente fica em dúvida, fala assim, gente, será que é verdade tudo isso que aquela pessoa está falando? Não sei se vocês também já passaram por situações assim, porque elas falam com tanta afirmação, com tanta verdade, que você fica em dúvida, que você fala, oi? Elas falam com propriedade, né, que você fica até
que você fala, nossa, tá até me convencendo, né? Então, é esse tipo que a gente fala que são os pseudo-sábios, tá? Isso tem de monte aqui. Espíritos neutros. Os neutros, a gente fala que não são bons bastantes para fazerem o bem e nem maus o bastante para praticarem o mal. É o famoso aquilo, e aí mostra nessa poltroninha, eu achei bem, bem interessante, que são aqueles que, eu brinco que estão a passeio aqui, né? Vieram passear, não querem nem se esforçar para fazer o bem, mas também não fazem o mal, mas, de fato, também não estão usando a encarnação deles para essa evolução. Então, eles não são bastante bons para fazerem o bem, mas também não maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado quanto para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Quer no que concerne ao moral, quer que no toque à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosserias, alegrias, sentem saudades. Então, são aquelas pessoas que eu falo que estão com o botão off ligado, sabe? Passam dias, passam meses, passam anos, não procuram evoluir nem na questão da moralidade, nem na questão da inteligência ou do conhecimento. Aí os batedores e perturbadores. Aí esses daí são os espíritos que eles provocam, né, manifestam a sua presença com esses efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos. Não formam propriamente uma classe especial na escala evolutiva, mas podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, todos os espíritos dessa terceira ordem, eles podem ter esse viés de ser também um batedor ou um perturbador. Então, o que fala? Ele pode caber em todas as classes da terceira ordem, manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água ou fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Então, são aqueles que estão muito ligados ainda também à matéria, e é por esse caminho que eles acabam se manifestando. Aqui tem um resuminho, então, que a gente colocou, né, dos espíritos, então, impuros, que fala aí da linguagem grosseira, revela a baixeza das suas inclinações, os levianos que são ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus, tem uma linguagem alegre, irônica e superficial, os pseudo-sábios que possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais, enfim, o neutro, os batedores. Aí, para terminar, eu coloquei uma tirinha para terminar essa minha parte, que aí depois o Wagner vai assumir. Pode passar, Wagner. Por que você sempre está tão disposta a criticar? Ele pergunta. Acho que tenho um talento especial para encontrar defeitos nas pessoas. Mas e os seus defeitos? Eu tenho um talento especial para ignorar todos eles. Então, assim, é um convite para a gente pensar, né? Enquanto a gente visualiza os defeitos nas outras pessoas com muito mais rapidez e facilidade do que nos nossos próprios. E se a gente quer, de fato, evoluir, o holofote tem que ser para isso, né? Não para os outros, mas para dentro da gente. Então, o que eu posso melhorar dentro de mim? O que eu me identifiquei de pedacinhos de cada dessas categorias de espírito? Então, o que eu posso tentar utilizar de todo esse conhecimento para a minha própria evolução, tá? Então, esse é o objetivo da gente ter tido essa aula. E aí agora o Wagner, eu acho que já é o seu, não é, Wagner? O próximo? Sim. Continuar. Ainda é parte A, tá bom? É que a gente dividiu porque não vai ter a parte B. E das classes dos espíritos, não é uma regra, né, sólida, um é aquilo ali, é sempre aquilo ali. É só para a gente ter um norte, ter uma ideia, né? Principalmente quando vai participar da mesa mediúnica, a gente ter uma ideia se vê um espírito dar uma mensagem coerente de acordo com o evangelho, e a gente tem uma classificação de que nível esse espírito está, de acordo com a moral dele, a sabedoria dele. E a gente, no caso, pode viajar por várias, né, de vários níveis aí,
e ter lapsos de níveis superiores e níveis inferiores, né? Mais animais e lapsos de níveis mais superiores. Então a gente pode estar numa categoria, mas pode ter alguns momentos que a gente consegue despertar esse lado bom, pode ser, né? Então, e normalmente quando a gente experimenta essa coisa boa, a gente quer manter aquilo lá, sabe? É como se a gente experimentasse um gostinho da felicidade quando a gente consegue nos superar o que somos no atual estágio, né? Oi, Bárbara. Ô, Wagner, você falou da mesa mediúnica para ter esse norte, né? Quando você está participando, né, dela, vamos supor, em todas essas classes que foram faladas e nomeadas aí, se eu estou participando de uma mesa mediúnica, essas classes elas podem, tipo, ludibriar, mentir, tentar enganar quem elas são, se passando por outras? Então, Você tem como saber isso? tem espíritos É o muito que eles mais fazem. Ah, é? Tipo, eles são Fala, levianos Wagner. a esse ponto, assim, de querer se passar por mais evoluídos, e É, vocês conseguem sentir através da frequência, é isso? no primeiro momento ele pode até nos iludir, né? Falando coisas bonitas, coisas coerentes, mas é que nem aquele prego na areia, né? Uma hora ele desmonta, desmorona, né? Chega uma hora que você vai fazer algumas perguntas mais complexas e ele não vai manter firme naquela coerência. E aí que a gente descobre que ele não é desse nível. Então, um espírito de luz, ele não Sabotador, né? desequilibra, sabe? E ele desequilibra. Se você pegar um ponto de fraco dele conforme vai conversando, aí ele não, ele vai balançar, entendeu? Aí a gente percebe. É que nem você conhecer uma pessoa, né? Você saber, ela parece ser muito legal, você vai conversando com ela, nossa, pessoa, gente boa, lá, Ela lá. se mostra com o tempo, né? Aí com o tempo lá, você vai ver, não é tão assim, olha lá, aí você começa a meio que cair a máscara, né? Aí você vê que não é tudo aquilo. E os condutores da mesa, os mentores da mesa mediúnica, que esses sim são espíritos, né, benevolentes, que querem realmente realizar o trabalho e de ajuda e de resgate, né, é, eles vão mostrando para os médiums, por exemplo, outras vidas daquele espírito. Então é como se tivesse uma televisãozinha do lado e fala assim, ah, mas você tá aí cheio de ódio dele, né? Você não quer perdoar ele, mas olha aqui, quem é esse daqui em outra vida? O que que você fez para ele? Entendeu? Então você começa a desmontar, Começa a cair, né? começa a cair porque você começa a colocar coisas, algumas que ele tem realmente conhecimento e outras não, outras que também foi apagado e que quando você traz isso, realmente a pessoa, o espírito se arrepende. Muitos demonstram um falso arrependimento, mas que também logo é desmascarado. Muitos não conseguem pronunciar o nome de Jesus, para vocês terem uma ideia, de tão endurecido que é. Você começa a falar de Jesus, é como se você estivesse falando de uma pessoa muito ruim para eles, né? Então eles estão tão distantes da luz, que essa luz queima de verdade, dói de verdade neles, né? Porque eles não estão acostumados. Então, assim, é interessante vocês saberem tudo isso, porque não que vocês obrigatoriamente vão ter que trabalhar numa mesa mediúnica, não é nada disso, né? Mas para vocês entenderem que nós recebemos influências de todos eles, e que nós somos eles parcialmente, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante da gente entender disso. A gente não está aqui para julgar ninguém, quem somos nós. Nós somos a última categoria da última, né? Então, eu acho que a ideia realmente é aprender. É porque foi o próprio Kardec, né? Uma questão metodológica, que recebia muitos Sim. espíritos e ele queria mesmo estudar, porque ele via espíritos de todos os níveis, né? Então, ele estudou e conseguiu ter essa classificação aí dos níveis que ele recebia. E principalmente da credibilidade que ele dava para os espíritos para poder colocar o texto nos livros, nas revistas, tudo. Ele tinha que ter essa credibilidade, né? Então ele tinha que saber o que era de um livro, o que era de outro, então ficou esse conhecimento aí, esse estudo dele aí pra gente. Só, acho que talvez só por mera
simbologia, mas que na prática, né, a gente tem que receber bem todo mundo, quem está lá embaixo, quem está lá em cima, quem está no mesmo nível, né? Aí essa parte é só uma parte, né, uma continuação aqui do que a Carla está falando, falar mais sobre como que a gente vai progredindo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de tudo adquirir e progredir em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, percepções, e por conseguinte gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. É como se, que a gente falou, né? Tem lá os espíritos mais superiores e ele tem conhecimento de tudo, né? Moralmente, intelectualmente, bastante coisa ali. E a gente aqui com uma dificuldade de aprender uma matéria só, né? Então eles já lá, já a gente está aqui, por exemplo, com a missão para aprender sobre arte. Então a gente tem uma experiência, uma profissão, uma paixão pela arte e a gente consegue desenvolver intelectualmente na arte. Numa outra vida, a gente aprende um pouco sobre matemática, a gente tem uma predisposição, um gosto por matemática e assim a gente vai evoluindo, né? Agregando o nosso intelecto ao nosso espírito para ter esses conhecimentos diversos, né? Não só intelectuais, como também os morais, né? Pelas experiências da nossa vida, né? E tudo que a gente passa. Então, cada coisa que a gente passa é para agregar realmente o espírito e a gente subir esses níveis aí. Passam a ver, entender, sentir e compreender ao contrário dos espíritos atrasados. A felicidade dos espíritos está na razão do progresso realizado. É inerente às qualidades que funções são por eles absorvidas em toda parte que se encontram, quer seja na superfície terrestre, entre os encarnados ou no espaço. Então a gente aprende não só aqui, encarnados, como também lá no nosso lar, tem alguns estudos que nós fazemos lá, ver um pouco da nossa vida passada, ter uma compreensão mais ampla do que fizemos, de onde estamos, onde queremos chegar, nossos irmãos que ficaram, quem a gente prejudicou, quem a gente ajudou. E aí a gente vem para a Terra com a missão de ter essas experiências realmente já programado já para ter essas experiências para poder ter uma evolução justamente na parte que mais precisa, talvez. Então, a gente, em todos os lugares que a gente está para aprender, para estar em evolução, em qualquer estado, seja encarnado, espírito, né? Os espíritos inferiores levam com eles para o além do túmulo seus hábitos, suas necessidades e suas preocupações materiais, não podendo inferiores, eu falei superiores, não é inferiores, podendo não se elevar, passam a participar da vida dos encarnados, misturando suas dificuldades, trabalho e seus prazeres. O espírito adiantado está liberto de todas as necessidades corporais, ou seja, aqui nos espíritos inferiores a gente é o que é, mesmo não é porque a gente vai morreu que a gente vai se tornar outra coisa, outra pessoa. Se você gosta de álcool, você vai morrer e você vai estar querendo álcool. Se você gosta de ir para a igreja, você vai morrer e vai ficar querendo ir para a igreja também. Ou se você tem apego à sua casa, apego a uma pessoa específica com aquela possessão, você vai morrer e vai ficar junto com aquela pessoa. Então você tem aquele apego. Até ter esse desprendimento a um espírito, essa libertação, né? A gente precisa nos desapegar, nos libertar e ir um passo mais adiante, né? Que nem os espíritos mais adiantados, que eles não têm esse apego material, né? A alimentação e o sono não tem para ele, aqui já é do mais adiantado, né? Não, a alimentação e o sono não tem para ele nenhuma razão de ser, deixa para sempre ao sair da terra, as vãs inquietações sobressaltam todas as quimeiras que envenenam o nosso órgão. Tem espíritos lá que são bons, que a gente já vê relatos, são legais, são os caras, gente boa, assim, né? Mas o cara gosta de comer, gosta muito de comer, como quer. Aí chega lá e tem o quê? Tem sopinha, tem água. Ele falou, meu, cadê minha feijoada? Não é mal comer, mas é um apego. Às vezes a gente tem um apego à comida. Parece besteira, mas quando a gente chegar lá no plano, lá não tem mais comida. Não tem arroz, feijão, essa feijoadona. Então, ou seja, talvez seja porque a gente come com tanta agressividade, animalesco ali naquela comida ali para poder estufar. Aí a gente leva essa experiência, essa coisa na nossa cabeça, que a gente chega lá, eu quero ter aquela sensação de encher a pança e ficar pesadão, né? E na verdade, quando a gente come
aprende a comer de uma forma talvez respeitosa, com o próprio alimento, mais leve, a gente consegue desapegar dele mais tempo, né? A gente não fala de comida, né? Pode ser outros vícios, outras coisas que a gente pode desapegar. Fala, Bárbara. Eu acho que tem muito a ver também, assim, com a gente não saber se alimentar e se saciar. A gente come porque é gostoso, entendeu? Não porque eu estou saciado. É gula mesmo, né? É um dos pecados aí que falam. Ai, tá tão gostoso, vou comer mais um pouquinho. Você já não cabe mais nada, mas você continua comendo porque é gostoso, entendeu? Então, assim, eu vou dar até um exemplo que acontece bastante na minha casa. A minha avó, ela é mais velha, tudo, e a gente fala, vó, você já comeu, não sei o quê. Ai, deixa, a única coisa que eu tenho pra fazer nessa vida é comer, ela fala, sabe? E não é isso, né? É o oposto disso que a gente tem que é exatamente o que você tá falando agora, só que ela responde isso, porque na cabeça dela é a única coisa que ela tem pra fazer, que ela já tá velha e que, ai, deixa eu comer, que é tudo que eu tenho agora, sabe? É, o espírito dela vai ficar no McDonald's. Mas é Vai. isso. Mas é porque a nossa cultura é de associar alimento com prazer, né? Sempre associou, não com nutrição, não que eu preciso me nutrir. É sempre aquela mesa farta, a família reunida, festa com os amigos, sempre em volta de comida, né? Então muitas pessoas já vão para uma festa pensando no que vai ter para comer, né? Eu sou Então, vegetariana, Carla, e é muito difícil de você abordar até esse tema com as pessoas. Como as pessoas são apegadas à carne, sendo que a gente não precisa da carne mais, sabe? sim. É muito difícil, tipo, da carne, do leite, sabe? Que nós somos Uhum. a única espécie, além dos bezerros, que consumimos leite. E É, os bebês, né? É, sim. e isso não é normal, sabe? A gente já não tem dentes mais tão afiados, até o Wagner abordou isso numa outra aula, para, tipo, rasgar a carne, né? A gente já é feito para alimentos mais leves, para folhas, e a gente encontra já essa nutrição em outros alimentos que não causem o sofrimento de outros seres, Sim. né? E é muito difícil você debater isso com as pessoas, porque elas são. Não sei se é falta de conhecimento, ou se é preguiça, o que que é, sabe, de entender, mas você vai, às vezes, explicar: 1 quilo de carne, você gasta tantos mil litros de água, enquanto para fazer uma planta crescer não é gasto nenhum décimo disso, sabe? É o buraco na camada de ozônio, que o gado também tem grande influência nisso, né? Com os gases que são liberados por eles, né? Tudo. E a gente vai explicando, parece que a gente está falando com uma criança que não tem, Mas sabe? não. É isso, e a gente viu que tem espíritos que são mais fechados. E de verdade, Sim, Bárbara, mudar dá trabalho. sim. Eu já Mudar tentei dá até. trabalho. Não é tentar convencer, eu não tento ninguém a ser o que eu sou e nem a seguir o que eu faço. Eu faço o que eu acho certo para mim. Só que eu Sim. tento passar o que tá na minha cabeça para as outras pessoas. Tipo, por que que eu não como? Eu não como porque eu não vejo sentido em eu ter 6 gatos em casa e comer outros animais. Para mim não faz sentido, Uhum. entendeu? Porque são animais como outros quaisquer, né? Sim. E muitas pessoas não entendem isso, né? E eu tento passar isso e eu já desisti muitas vezes de discutir porque eles acabam zombando, tirando sarro, sabe? Ah, mas peixe você come, presunto você come, sabe? Ficam fazendo, são bem sarristas, assim, sabe? Eu Então você sei. acaba meio que deixando pra lá, assim, pra evitar briga, pra evitar, assim. Porque geralmente eles não aceitam mesmo, foi isso que você falou, sabe? Eles estão certos. E é isso mesmo. Eu também não como carne já faz muitos anos. E Uhum. é isso que a gente vê, né, Wagner, no churrasco. Eles comem a carne e atacam as comidas vegetarianas que nós levamos para o churrasco, né? Então é assim, né? Então você faz, não, vou fazer uma comidinha vegetariana para os vegetarianos para poder conviver. E Sim. aí comem e você fica só no pão depois que acabou sua comida, né? Mas é assim, e eu acho que um vai aprendendo com o outro, e são opções. Eu acho que cada um tem a sua luta, que é a sua escolha pelo que lutar, né?
Hoje eu li uma frase, Adriana, você já fala, tá? Só um minutinho. Que falava assim, que falava sobre o difícil. Eu não lembro de tudo, mas falava assim, por exemplo, o casamento é difícil, o divórcio é difícil, escolha o seu difícil. Aí falava da alimentação, fumar é difícil, parar de fumar é difícil, escolha o seu difícil. Então ele ia jogando várias frases de coisas no nosso dia a dia, porque eu acho que é isso, a gente não dá conta de todos os nossos difíceis. Então vamos escolher um difícil, que é difícil, escolher, fala assim, não, eu sei que é difícil, mas eu vou fazer, eu vou mudar, né? Eu brinco assim, né, bis, quem inventou o chocolate bis, eu falo, não é de Deus, a gente brinca. Gente, quem que come um bis só de uma caixinha? Me desculpa, é psicopata, né? Não, alguma coisa, porque é impossível comer um só, o próprio slogan já diz, né? Então você fica pensando, então melhor não ter. Então eu já escolhi, não vou comprar caixa de bis, porque eu já sei que eu não vou ter controle sobre comer só um pouquinho de bis, vou comer um por dia. Desculpa, não vou, numa sentada no sofá, a caixa acaba, né? Então, eu acho que é isso, a gente escolheu os nossos difíceis. Fala, Adriana. Tá sem áudio. Só habilita o áudio aí, Adriana. Foi? Foi. Oi, desculpa. É difícil mesmo comer só um bis, é muito complicado, né? Voltando naquele assunto que o Wagner estava falando, né? Quando eles estão aqui, que comem muito, dormem muito. Quando eles vão para lá e eles percebem que não existe mais nada disso, eles se frustram. Sim, eles lutam para tentar desapegar. No caso, Para voltar, tentar voltar, sei lá. no caso dos que são mais apegados, muito apegados ainda, eles fazem a chamada, né, obsessão. Eles seguem pessoas ou grupos que compactuam do mesmo gosto dele, quando ele tinha em vida, né? Eles conseguem se alimentar, por exemplo. Um cara que gosta muito, morreu e gosta muito de feijoada. Aí Sim. ele não consegue desapegar disso, ele só fica pensando em feijoada. Aí ele não quer subir lá para a luz, lá para o nosso lar, ele quer ficar na feijoada. Aí ele vai num lugar onde vende feijoada no sábado lá, ele vai lá e Uhum. vai influenciar as pessoas a comer feijoada para ficar com gula e por ele, para quem vai comer e pelo espírito, por ele mesmo. Então, aquela pessoa que come uma feijoada, um prato de feijoada é suficiente, mas hoje eu vou comer duas, não sei, porque o irmãozinho tá do lado dele falando, come Tá mais um falando. prato, eu como mais um prato, porque eu quero me saborear isso aí também. Aí E ele essa, acha que ele tá comendo, né? eles não. Ele se apropria da sensação, né? Entendi. Então, na verdade, a sensação de barriga cheia, de estufamento, aquilo que você come e fala, ai meu Deus, Uhum. né? Comi muito. Eles, os espíritos, por essa empatia, com essa ligação que eles estabelecem conosco, eles sentem as nossas sensações. Então, Entendi. assim como os que fumam vão atrás de fumantes. Por Uhum. quê? Porque eles querem a sensação de que a pessoa está sentindo prazer quando ela está fumando. Então, é nisso que, né, que eles se apegam, porque, de verdade, eles são espíritos, eles não precisam mais comer. Eles não têm mais nem aparelho digestório, não tem mais nada, né, Uhum. físico, material para digerir e fazer todo esse processo. Mas é pela sensação que esse prazer traz às pessoas quando estão encarnadas aqui, que estão comendo. Agora, Entendi. nas colônias espirituais, aí sim que você já passa por um tratamento médico, você já passa por orientações, e aí você vai compreendendo que você não precisa, Mas que a sua a sua alimentação vai ser mais fluídica, porque agora o seu corpo é fluídico, sim, né, não é entendi. material. Entendi. Tá? Obrigada. Fala, Valquíria. Isso fez lembrar um livro que eu li, acho que é Caminho da Redenção. Fala algumas partes dos irmãozinhos, tipo, ao redor de pessoas que bebem e, tipo, influenciando, falando, bebe mais um pouquinho, e aí a pessoa bebia e o espírito ficava, agora eu tô satisfeito. Isso fez lembrar bem esse livro. E é um livro muito bom de ler, eu gostei bastante.
Isso é para tudo. Legal, Valquíria, isso é para tudo, para, né, hábitos alimentares, para outros tipos de vício, aos que têm o da fofoca, né? Então Sim, adoram instigar uma briga e ficam lá torcendo. Agora fala isso, não. Agora vai no outro ouvido da outra pessoa e fala assim, não, responde isso, porque comprazem, né? Sentem prazer de estar nesse ambiente de briga, de discussão. Então é para sim, tudo, não é. Fala. tem uma parte também que tem uma a ex-mulher do falecido, ela passa mal, ela sente a pressão dela caindo porque ele tá lá e tem muito apego a ela, e ela tá com um amigo dele, e aí ele fica no ouvido dela e ela passa mal. Então, às vezes a gente não entende porque, às vezes, algum mal-estar que a gente tem, mas hoje em dia, aprendendo mais sobre o espiritismo, eu entendo que às vezes não é meu, né? É alguma coisa que eu tô chamando sem querer, tendo esse contato, né? Esse talvez um pouco do pensamento, um apego a quem já se Uhum. foi, e isso talvez deixa minha pressão cair, ou com dor de cabeça, com alguma coisa, beber mais, querer fazer alguma coisa que às vezes nem sempre é tão bom assim, né? Entrar em depressão, sim, Assim, chorar do nada. sim. Aqui, vocês estão vendo aí no quadro, tem aí do lado esquerdo, tá escrito animalidade, que é o mais rosinha, o salmãozinho aí, e do lado direito, angelitude, né? Os mais sutis e os mais animalescos. Aí dá os graus, né? Que a gente vai desapegando essas coisas materiais, alimentação, coisas de vícios, coisas relacionadas à animalidade que age por impulso, por instinto, e vai aumentando os graus ali. Acho que o meu mouse está aparecendo, tá aparecendo. E vai aumentando os graus até chegar ali no angelitude, ali onde que você está completamente livre dessas raízes. E é bem difícil, né? A gente sempre tem um grau aqui de animalidade na nossa conduta de vida, né? Oi, Bárbara. Ai, desculpa, só eu que falo aqui, tô até com vergonha já. Eu queria falar uma coisa que a Valquíria falou, sobre esse livro, né, de falar, às vezes você tá num ambiente, bebe um pouquinho mais pro espírito se satisfazer, né? Eu, Bárbara, eu parei de frequentar bares e locais assim, porque eu não me sentia mais bem, sabe? Porque eu, dentro desses ambientes, eu ficava com isso na cabeça sempre, sabe? Quando eu comecei a ler mais sobre o espiritismo, então, assim, eu deixei de beber, eu acho que isso vai muito das nossas escolhas também, dos ambientes que nós frequentamos, sabe? As pessoas que a gente escolhe estar perto, sabe? Então, eu meio que me desprendi, assim, de várias coisas que eu fazia, porque eu comecei a ficar um pouquinho mais entendida e falava, meu, eu tô ajudando um espírito que tá em sofrimento, sabe? Fazendo isso, saciando essa vontade dele. Então, para mim, não faz sentido eu frequentar um ambiente desse, sabe? Então, eu comecei a me cuidar mais, assim, de onde eu frequentava, com quem eu ia, com quem eu tava. Eu me desfiz de muitas amizades, até, assim, amizades, sabe? Que você vai pra rolê, que faz aquelas coisas loucas de adolescente, sabe? E, e hoje eu me sinto muito melhor, assim, do jeito que eu tô, sabe? Que é, tipo, totalmente caseira. O máximo que eu vou é no teatro, no cinema e às vezes sair para jantar, sabe? Mas antigamente, você pegar a Bárbara de antes e a Bárbara de hoje, são tudo escolhas, né, Carla, eu acho. Então, hoje eu me policio muito mais e me sinto muito melhor, sabe? E assim, é só para vocês entenderem que não é que a gente também não pode frequentar, mas é isso, você estava se sentindo mal nesses lugares. Muitas vezes nós vamos, eu também vou, mas os espíritos sabem quais são os alvos fáceis. Então, se ele sabe, fala assim, aquela fulaninha lá só vai ficar na água, não vou nem chegar perto e gastar meu tempo lá, se eu já sei que o do lado está tomando 15 cervejas. Então, eles sabem, pela própria vibração,
as pessoas que estão nesse mesmo ambiente, mas que têm esse autocontrole, e as que não têm. Então, eles vão escolher as vítimas mais suscetíveis, sempre, sempre. Então, isso em tudo, né? E a gente atrai, quando a gente fala que a gente atrai por pensamento, também é isso. Se a gente sai lá, tô lá com duas amigas e não sei o quê, mas sabe que de lá ninguém vai passar do limite. Então, eles não vão ficar insistindo na gente. Eles vão procurar os que realmente sabem que vão passar dos limites. Eu acho que é isso que é importante a gente saber, que, é lógico, se o ambiente está nos fazendo sentir mal, não devemos frequentá-lo. Mas, se a gente está bem naquele ambiente e não está perdendo o autocontrole, isso a gente não está prejudicando a ninguém, tá bom? Só para deixar claro isso. Mas é bacana você ter essa sua leitura já, essa sua autoleitura e essa autorregulação. Isso é muito legal. Não é só na ação, não, é no pensamento também. Aí fica mais complexo ainda, porque às vezes você tem pensamentos viciosos, pensamentos tristes ou pensamentos agressivos, ou esses pensamentos atraem também, né? Aí se você tiver um pensamento mais elevado, aí você atrai espíritos elevados. Então, não é, não é só o agir, é também o nosso pensamento. A gente tem que sempre vigiar o que a gente está pensando, porque é o que a gente está atraindo também, o que a gente pensa. Aí, seguindo aqui, suas paixões e seus apetites, sempre despertos pelo contínuo contato da humanidade, os sobrecarregam e a impossibilidade de satisfazer-se tomam para eles motivo de torturas. Aqui ainda está falando daqueles espíritos que estão mais adiantados, né? E aqui que essas paixões, esses apetites já estão mais desprendidos, né? É como se, por exemplo, quando você não toma cerveja, você não gosta de cerveja. Às vezes até eu tomo cerveja, mas quando eu fico sem tomar há muito tempo, aí alguém abre uma latinha de cerveja assim do meu lado, no carro lá assim, nossa, aquele cheiro é muito fedido. Falei, não pode, né? Então, um espírito aqui que está mais adiantado, quando ele vê coisas que não tá na vibração dele, incomoda, sabe? Então, aí é espaços que a gente vai dando mais para frente, a gente vai se incomodando com essas materialidades que a gente não está mais apegado, a gente percebe, né? Entretanto, Deus não criou seres devotados ao mal. Chegará o dia que, cansado de sofrer, experimenta uma necessidade irresistível de ser feliz. Enfim, haverá o dia em que o espírito, após haver percorrido o ciclo de existências planetárias, a ser purificados por seus renascimentos e suas migrações através dos mundos, vê cerrar a série de encarnações e abrir para a verdadeira vida, onde o mal, a sombra e o erro estão definitivamente banidos. Aí aquela imagem aqui do lado, aqui os degrauzinhos. Aí aqui mundo de prova e expiação, ali onde a gente está. Mundos regeneradores lá mais para frente, feliz, e assim vai indo. Os degrauzinhos aí que a gente vai subindo aos poucos. Em todas as religiões, os anjos são conhecidos por várias denominações. Aqui já está falando de anjos e demônios, né? Porém, unânimes em afirmar que são seres superiores à humanidade, intermediário entre Deus e os homens. A crença dos anjos faz parte da essência dos dogmas da Igreja, que, segundo ela, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores às criaturas. Os seres privilegiados devotados à felicidade suprema e eterna desde sua formação, dotados por uma natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem haver nada feito para adquiri-los. Ou seja, aqui na Igreja Católica, aquela visão que a gente cresceu meio que achando, né, com essa ideia de que anjo, ele é predestinado a ser anjo, foi feito anjo, sempre será anjo, tudo como se ele não tivesse nunca errado, sempre foi perfeito daquele jeito maravilhoso. Aí aqui na doutrina espírita, a palavra onde desperta a ideia de progressão moral são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala de evolução e reúnem-se a todas as perfeições. Ou seja, é muito injusto, né, esse Deus fazer, né, se a gente for olhar toda em volta, tudo é uma evolução, tudo é uma constante mudança, tudo é um aprendizado. Por que que Deus vai fazer um espírito que ele já está lá na frente e coloca a gente aqui atrás para percorrer tudo isso aí para chegar até aquele ponto, né? Então, esses anjos, talvez
eles existem tudo, mas a interpretação dele talvez tenha um pouco, né, errado ali. Eles foram que nem a gente. Jesus já foi como a gente também. Então tudo evoluiu para chegar ao estado que está, né? Ele não já começa dali. Assim como a gente vai falar aqui dos demônios, né? Que aí também ele não é um ser que está nesse estado eternamente, né? Assim como aqueles espíritos que a gente falou lá da sexta categoria, lá da outra categoria lá de trás, lá e tal, os animais mais primitivos. Não é porque ele é primitivo, porque ele é um assassino, porque ele faz tanta coisa errada que um dia ele não vai se tornar um anjo. Todo mundo evolui, todo mundo tem a chance, né? Esse Deus que a gente conhece é um Deus benevolente, é um Deus que dá a oportunidade, a chance para todo mundo. Até os que a gente acha que não tem jeito, Deus acha que tem jeito sim. Uma hora ele vai escalonar e vai chegar ao nível de ser anjo. Né? Então é uma ideia errada desses demônios que são eternamente lá, eternamente no inferno. O livro Céu e Inferno, lá do Allan Kardec, pega muito essas comparações desses dogmas da igreja, né? De céu, de inferno, de anjos e demônios, faz uma comparação das religiões e o ponto de vista espiritual sobre o que seria isso no ponto de vista espiritual, é bem interessante. Aí, contudo, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mal, a não ser no sentido moderno, pois o termo derivado da palavra grega, daimon, que significa gênio, inteligência, se aplicou aos seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. Mas Deus, que é infinitamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. É a mesma forma que Deus não vai lá e faz um anjo, fabrica do zero, já está lá um anjo e fabrica do zero um demônio para poder fazer o mal, né? Então, nada mais são do que, como a gente categorizou os espíritos, são os espíritos mais atrasados que um dia eles vão se despertar, né? Você estava E perguntando. o gênio eu acho que é quando a gente fala, ai, aquela pessoa tem um gênio ruim, ou nossa, aquela pessoa tem um gênio bom. Então, quando a gente associa essa palavra gênio, na verdade a gente está falando de alma, né, no senso comum, a nossa associação. A gente fala assim, ah, que alma boa, ou nossa, aquela alma já fiquei toda arrepiada só de chegar perto. Porque se a gente vê essa palavra grega daimon, né, o daimon, tem esse significado. Nós, quando eu falo nós, é a humanidade, né, ao longo do desenvolvimento da história, que deu o nome de demônio para esses anjos, gênios que fossem ruins. Mas é bem isso que o Wagner falou, como ele é infinitamente justo, né, a gente não pode falar que ele criou almas, gênios, com características predisposto para ser ruim ou predisposto para ser bom. Mas sim, é a trilha de cada um, né? Porque a gente tem, às vezes, um olhar meio julgador, né? Acho que fala assim, aquela pessoa ali nunca vai prestar, vai sempre ficar ruim. Então, isso é um pejorativo, assim, muito ruim, né? Porque a pessoa, sim, vai... Todo mundo tem a chance de um dia melhorar, de se arrepender. Tantos bandidos aí que se arrependeram, né? Que você fala, esse daí não tem jeito. Aí, de repente, ele se converteu, modificou, montou uma ONG para viciados e querer recuperar essas pessoas. Então, pode ser que, como a gente, né, no Espiritismo a gente sabe que tem outras vidas, pode ser que nessa vida o cara viveu pro mal, mas ele vai ter a oportunidade de uma outra vida para reajustar isso. A gente vê alguns exemplos durante a vida, né, que ele já se reajusta, né? Alguns vão ser depois de outra vida. Então, ou seja, e ainda mais, né, a gente poderia ter sido esse mal, né? A gente foi esse mal antes. Como a gente pode julgar alguém que é mal, sendo que a gente foi esse mal aí também? A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha e concede cada um, porque assim cada um tem o mérito das suas obras, submetidas à lei do progresso. De quem é colocado em primeiro lugar por privilégio, seriam os anjos, mas o primeiro lugar a todos é frequentado à custa do esforço próprio, né? Aquele negócio lá da provinha lá. Você estuda para tirar 10. Aí o anjo não, o anjo já está com 10 feito, já não precisa nem fazer a prova. Ele é inteligente, já dá o 10 para ele não precisou fazer nada. E a gente ficar, né? É muito incoerente isso, né? E outro detalhe importante na doutrina espírita é o esclarecimento de que não devemos aceitar a condição de que haja espíritos destinados, que nem a gente falou, perpetuado para a prática do mal, pois o mal é a ausência do bem, né?
O mal é só uma pessoa que não aprendeu a amar. É que nem a gente, quando a gente tem um lapso de bondade, de benevolência, de caridade, quando a gente pratica o bem, a gente tem aquela sensação maravilhosa, aquele lapso bom, que aquele peito dá uma enchida. Então a gente tem um lapso dessa felicidade que nos aguarda aí mais para frente, né? Então a pessoa que pratica o mal, às vezes quando ela tem um lapso ali de um benzinho ali, ela, nossa, que bom, né? Então poderia ser um pouquinho melhor, né? Então, aí assim, conforme a gente vai experimentando essas coisas boas de praticar o bem, a gente vai querendo se manter nela cada vez mais, né? Aí aqui eu só coloquei um vídeo, que eu acho que eu já mandei lá no grupo, não sei se vai aparecer aí para vocês. Mostra um pouco deixa eu fazer uma ligação aqui, a evolução da Terra em 1 bilhão de anos em 40 segundos. Tá aparecendo aí, né? Uhum. Aí os continentes, as terras, as erosões, as placas tectônicas modificando. 1 bilhão de anos se movimentando aí, gente. É muito tempo. É bem interessante. Aí depois como forma aquele supercontinente, o Pangeia lá, que aí ele se separa. Aí, ó, acho que é agora. Aí agora tá o Pangeia e pá, que vai virar tudo que a gente conhece hoje. Isso aí, se a Terra está em movimento, né? Por que não a gente também, né? 1 bilhão de anos aconteceu tudo isso aí, ó. Por que não a gente também no movimento? A gente também está predisposto à evolução. Todo mundo está aqui para ter essa modificação, né? E a gente, para entender isso, só basta ver a natureza em volta, né? Tudo é a evoluir. A planta evolui, os peixes evoluem, a terra se movimenta, tudo está se modificando o tempo todo. E a nossa mente se modifica também, né? O que nós éramos há 10 anos atrás, o que nós somos hoje, é bem diferente. O que nós vamos ser daqui a 10 anos, bem diferente. E a gente, numa próxima vida, como vai ser bem diferente. Então, a gente está em constante movimento, em constante mudança. Que nem o mundo aí, ó. Mexer na terra, toda essa movimentação, né? Para poder alçar áreas maiores e melhores para a nossa vida, né? E aqui tem a tirinha. Pode falar, Carla. Vocês seguem essa página Espiritirinhas? Espitirinhas. É uma página bem legal. Também tem, acho que no Facebook, sei lá. Que fala sobre questões espíritas de forma divertida. Então, quando essa transição vai passar para começar a regeneração? Me diga uma data, por favor. O encarnado perguntando aí para um espírito, né? A data da regeneração será no dia que você decidir se melhorar. Então, era um pouquinho para a gente ver sobre essa evolução espiritual, que só vamos entrar em regeneração quando a gente se melhorar. Então, ou seja, não tem uma data. Quer melhorar? Vamos melhorar todo mundo? Aí o planeta vai entrar em regeneração. Tá? Então, é a mensagem, acho que da aula de hoje, mais do que saber o quão imperfeito, que classe que eu tô, que ordem que eu estou, ou fala assim, fulaninho acho que tá na ordem tal, ciclaninho tá na ordem tal, na classe tal. Não é isso, é a gente realmente olhar pra gente, tá bom? Então, isso era um pouquinho da aula de hoje, que faz parte da parte B que o Wagner deu a semana passada. Aí sim, a semana que vem, segunda-feira, a gente vai falar sobre o planejamento encarnatório, e aí vai ter parte A e B. Talvez seja uma aula um pouquinho mais longa, que termine em 9 e pouquinho, tá bom? Porque tem muita coisa pra gente conversar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Estou conversando com a minha mãe que cada aula parece que fica muito mais interessante, assim, sabe? Eu e ela fica debatendo aqui, conforme vocês estão falando, e parece que cada segunda-feira tá mais e mais. Eu fico, meu Deus, eu não sabia disso, comentando com ela aqui, sabe? É muito interessante. Muito Ai, legal. que bom. A gente fica feliz. E realmente, a gente ainda não sabe nada, né, Bárbara? Porque só foi apresentada uma parte pra gente, de acordo com o que a gente consegue entender desse mundo espiritual. Entender.
Imagino que ainda tem por vir, né? Quando a gente evoluir bastante, né? O quanto a gente vai mudar a nossa compreensão. É só uma porcentagem, né, do cérebro, É. entendimento super pequeno ainda, né? É a mesma coisa você pegar um texto que você escreveu no primeiro ano, no segundo ano, quando você estava aprendendo a escrever. Você lê e você dá risada. Fala, nossa, como eu escrevia bonitinho, como eu escrevia engraçadinho, né? E hoje a gente vê o quanto a gente evoluiu também nessa parte. E vai ser isso, a gente vai olhar para trás e dar risada do que a gente pensava, do que a gente era, né? Sim. Adriana, gostou? Sim, muito bom. Então, tá bom que você está chegando agora, não é? Era pra eu ter entrado na semana passada e não deu certo, mas hoje eu tô aqui. Ai, que bom. Então, Adriana, as outras aulas são todas gravadas. Quando você Sim, quiser, você eu tô vai acompanhando assistindo já. aos pouquinhos. Quando você tiver tempo. E se você tiver dúvida, pode perguntar para mim ou para o Wagner, tá bom? Pode perguntar no grupo. Tá certo? Fica à vontade. Obrigada. Tá bom? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Então, vou fazer o encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigada por mais essa noite de aprendizado, de trocas, de risadas, porque o conhecimento também pode ser alegre, o conhecimento também pode ser divertido, e que possamos aprender, utilizar no nosso dia a dia um pedacinho da aula de hoje, que aí já estará ótimo, já estará de bom tamanho. Senhor, peço ainda que a espiritualidade visite a cada lar, de cada aqui aluno presente, mesmo dos ausentes, que o Senhor possa colocar em cada lar as bênçãos de paz, tranquilidade, amor, para que todos possam ter uma boa semana, uma semana rica, uma semana próspera, e que possamos a cada dia ser um pouco mais sábios em nossas escolhas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus, graças a Deus. Boa semana a todos. Segunda-feira que vem tem cenas dos próximos capítulos, Bárbara. Estamos Sua ansiosos. novelinha. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa semana. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.